Bem, acho que podemos continuar por aqui. Ellen White também falou novamente sobre como a confederação, e foi-lhe mostrado que havia também esse desejo ou movimento de se confederar com o mundo. E aqui estão vários slides onde ela fala sobre essa confederação com o mundo. Novamente, essas informações foram retiradas desses mesmos manuscritos e cartas, todos escritos à mão. Nessa época, isso é do manuscrito 44, de 3 de novembro, então essa é a data exata em que ela teve essa visão. Ela diz que homens que deveriam viver tão próximos de Jesus Cristo a ponto de discernir sua voz, receber seu conselho e seguir seu caminho, acabariam se exaltando e andariam nas faíscas de suas próprias invenções. Eles não eram espirituais, não conseguiam discernir os artifícios de Satanás e eram, em grande parte, ignorantes quanto às suas ações. Eles adotavam planos que pareciam sensatos, mas Satanás era o instigador dessas medidas. Se esses homens tivessem tido o poder de moldar a obra, Deus seria desonrado. Então, como você pode ver, às vezes homens e mulheres, certo, podemos pensar que estamos fazendo o que é certo. Podemos até ser sinceros quanto a isso, mas na verdade, se não estivermos liderando da maneira que Deus quer, podemos estar fazendo coisas que podem ser prejudiciais. Isso é de um manuscrito, novamente. Manuscrito 44, 3 de novembro. Ela diz: Temos grandes cenas diante de nós. O Senhor em breve virá com poder e grande glória, mas os homens se unirão em confederação com outros homens. Satanás sabe que seu poder e sua autoridade usurpada logo chegarão ao fim, e enquanto puder, ele fará o maior esforço possível para conquistar a supremacia. A menos que aqueles que afirmam crer na verdade permaneçam como sentinelas fiéis, Satanás colocará imaginações malignas em suas mentes e, por falta de visão espiritual e discernimento, suas vozes pronunciarão coisas que trairão a confiança santa e sagrada. É claro para mim que Satanás pode. Precisamos estar sempre em alerta, ou seremos conduzidos por um caminho sem saber para onde ele leva. E então ela encerra esta sessão nesta carta. Ele diz: Eu vi que coisas estranhas surgiriam, coisas fantasiosas, anjos maus conspirariam com homens maus, para que o mundo ficasse sob o domínio de Satanás. Todo o objetivo da apostasia é destruir os campeões de Deus e da verdade. A causa da verdade será traída e Deus desonrado. Então, todo o plano de Satanás, em todas essas coisas que ele tenta fazer, é destruir os campeões de Deus e da verdade. Então, é quase como se as próprias pessoas que Deus quer usar para, se sabe, espalhar uma mensagem, Satanás está tentando destruir a influência delas. Algo que É algo que me vem à cabeça, porque eu já tive, na verdade alguém me mandou, era tipo uma tirinha, e tinha uma pessoa, eu teria que lembrar exatamente o que dizia, mas era alguém que aparentemente estava pensando nisso. Eles tiveram uma nova ideia, e a nova ideia era atacar a igreja. E era para realmente, basicamente, dizer que eu tive um novo conceito. Tô atacando a igreja. E basicamente eu não deveria estar lá. É interessante que, sabe, uma das coisas principais sobre as quais ela está falando é essa confederação. Essa confederação entre homens, e ela não quer dizer necessariamente só dentro da igreja, ela quer dizer fora da igreja também. Porque algumas pessoas podem dizer, ok, que, por exemplo, você ou eu estamos em uma confederação para atacar a igreja. Mas a gente precisa olhar para qual é o resultado final que queremos. A gente quer destruir a igreja ou, na verdade, está dizendo vamos nos unir mais a Cristo? Se você olhar para o oposto, para o fruto da mensagem oposta que está sendo espalhada por aí, não há nada de errado com a confederação com o mundo. Tá tudo bem. A gente mantém essa confederação, porque isso vai aumentar a nossa influência. Então, como sabemos que isso, eu só tô com os slides aqui do lado. Como sabemos disso? Essas declarações sobre as quais ela está falando não se aplicam a pessoas como nós, e sim àqueles que ainda estão defendendo a confederação como mundo. acho que provavelmente porque ela é muito específica ao dizer isso, conforme você lê essas declarações.
E quando ela fala especificamente sobre o que estava acontecendo com o trabalho de liberdade religiosa, a NRLA era, na verdade, uma tentativa desse grupo de tornar o trabalho de liberdade religiosa não sectário. Trabalhar e se unir com não adventistas e até mesmo com não cristãos, tudo em nome da liberdade religiosa, e que isso nos daria uma influência muito mais ampla no mundo. Então, acho que o sapato serve muito, realmente muito melhor para o que vemos acontecendo de fato neste momento hoje, envolvendo o mesmo trabalho e o mesmo tipo de confederações. E isso é simplesmente, eu acho, aqueles que estão se manifestando estão apenas tentando apontar para essas declarações históricas inspiradas, abordando exatamente as mesmas questões há muito tempo e apontando o fato de que o resultado final será o mesmo. Vamos colher os mesmos maus resultados de que ela fala se não colocarmos um freio na direção em que estamos vindo. Então, sim, é um chamado para que tenhamos o espírito correto. E, na verdade, Satanás sempre vai tentar fazer isso. Em 1893, enquanto John está pregando a mensagem de Laodiceia e chamando ao arrependimento, Stanton e Jones aparecem na Conferência Geral de 1893. Ou melhor, Stanton e Caldwell aparecem na Conferência Geral de 1893. Eles roubam a lista de assinantes da Review e enviam seu pequeno panfleto chamado O Alto Clamor, cheio de citações de Ellen White, mais distorcidas e entrelaçadas no texto. Lá está a ideia de que a igreja agora é Babilônia. E será fanatismo. Satanás usa esse tipo de abordagem para tentar desacreditar o verdadeiro chamado ao arrependimento. Foi isso que aconteceu em 1893, e não tenho dúvida de que ele tentará fazer isso novamente hoje. Mas não reflete isso de forma alguma. Ao analisarmos a nossa história, vemos que ela está se repetindo. Portanto, o conselho que recebemos há mais de um século ainda se aplica a nós hoje, e devemos dar ouvidos aos avisos. E, Sim, sim, eu acho que é muito interessante, porque quando você olha para aquela situação em que aquele panfleto do Alto Clamor foi enviado, ele realmente compartilhou, pelo que entendi, eu não li o panfleto inteiro. Eu até comecei a ler, mas não fui muito longe, porque tinha outras coisas mais importantes para ver. Mas ele se concentrou nas repreensões que Ellen White dá. E Ellen White, na verdade, trouxe esperança junto com essas repreensões. E, como ela disse sobre Elias, ele sempre vinha com o bálsamo de Gileade. Ele não vinha só com a repreensão, ele vinha com a solução. Então, esse é o segredo. Quero dizer, a primeira coisa que eu ia dizer é que, sabe, Deus sempre nos chamou para sermos separados do mundo. E isso foi, sabe, desde a semana da criação. Ele separou a luz das trevas. Essa foi a primeira coisa que ele fez. E Deus sempre está separando os filhos dos homens dos filhos de Deus, que eram os filhos de Deus. Ele sempre separa o povo israelita de Abraão, da nação da qual ele fazia parte, da terra de Ur e assim por diante. Então, ele definitivamente quer que sejamos separados, mas não separados daqueles que realmente querem seguir a verdade de Deus. E essa é a parte incrível. A mensagem adventista do sétimo dia, a mensagem fundamental adventista do sétimo dia, continua sendo maravilhosa e absolutamente verdadeira e biblicamente sólida. Mas as partes que estão por trás disso, onde coisas foram acrescentadas e sobrepostas a essa mensagem e incluídas ao redor dela, isso, na verdade, é o ponto central do qual estamos dizendo que deve ser separado. E o que vejo que ela está dizendo aqui é que a apostasia entrando na igreja é o que vai destruí-la, não o chamado para que a apostasia saia da igreja. E, na verdade, é isso que vai levar a igreja e aproximá-la de Cristo e da verdade. amém. E eu acho que, sabe, podemos ver isso em algumas coisas que Ellen White dizia a respeito dessas confederações. Ela não estava dizendo isso só para criticar a Conferência Geral. Ela estava dizendo isso porque queria que a Conferência Geral tivesse sucesso no chamado ordenado por Deus que eles receberam. E por isso ela estava dando o aviso que Deus havia dado a ela para compartilhar, sabe, com o movimento adventista. E eu acho que ela ainda fala hoje, mesmo não estando mais viva. As palavras e os conselhos dela ainda são tão válidos quanto hoje. Então, mais uma vez, a importância de nós, como povo, entendermos a nossa história.
Certo. A próxima declaração que Ellen White faz aqui, novamente neste manuscrito 40, ela está falando de novo sobre essa confederação com o mundo ou com descrentes, e que não deveria haver nada disso. Ela diz que não deve haver confederações formadas com descrentes, nem deve haver um certo número de pessoas que pensam como você e dizem amém para todos os seus planos que você possa propor. Não se devem formar confederações entre o nosso povo, à semelhança dos costumes e tradições do mundo. Me mostraram, em especial, os perigos de fazer isso. O mundo não deve ser o nosso critério. Então, acho que a ideia era essa, e isso realmente estava acontecendo, que parte da confederação consistia em recrutar homens que você sabia que concordavam com você. Em Beza, faça parte desta liderança organizada. E se você não concordasse, era expulsa. E assim, isso criou aquela situação de ou você pensa como a gente, ou você elimina ou cancela qualquer preocupação ou oposição. Daqueles que, você sabe, poderiam estar expressando isso. De novo, há um grande perigo em agir assim. Continuando, ela diz: devemos levar uma mensagem clara ao mundo. Não devemos dar ouvidos aos conselhos para seguir os planos que serão sugeridos. Para tornar menos evidente. As verdades especiais, que são de interesse vital, que nos separaram do mundo e nos fizeram o que somos. Essas agências que são empregadas em qualquer departamento do trabalho para transformar o mundo não devem formar uma confederação com o mundo para decidir o que devem ou não fazer. Então, quando ela diz que as agências empregadas no departamento do trabalho, eu acho que ela está falando de tudo, desde nosso trabalho médico, missionário ou humanitário. Ela está falando do nosso trabalho médico como uma agência. Ela está falando do nosso trabalho de publicações como uma agência. Ele está falando sobre o trabalho de liberdade religiosa. Qualquer agência da igreja não deve ser transformada pelo mundo, nem formar uma confederação com o mundo. E ainda hoje, precisamos perguntar: o que estamos fazendo com o nosso trabalho humanitário? O que estamos fazendo com o nosso trabalho médico? O que estão fazendo com o nosso trabalho de liberdade religiosa? Estamos nos unindo em uma confederação com o mundo e não percebendo as implicações do resultado desse tipo de aliança. Ela continua: devemos obedecer às ordens do alto. Qualquer sugestão feita por aqueles que não recebem a verdade, que não sabem o que a obra de Deus está realizando nesse tempo, enfraquece o poder da obra. Eles tiram Cristo de seus conselhos e aceitam o conselho dos deuses de Ecrón. E claramente havia um elemento de permissão para entrar no coração da obra ali em Battle Creek, especialmente na área de liberdade religiosa, onde estavam convidando a participação de não adventistas para ajudar a direcionar, decidir o futuro desse trabalho. E Ellen White está alertando que isso não seria bom. Aqui está outro exemplo. Este é da Carta 1, F, de novembro de 1890. Novamente, no mesmo período, ela está escrevendo para irmãos em posições de responsabilidade. E ela diz: eu ergo minha rosa em alerta, cuidado. A menos que vocês vigiem e mantenham suas vestes sem mácula do mundo, Satanás será o seu capitão. Agora não é hora de esconder suas cores, não é hora de se tornar um traidor. Quando a batalha aperta, não é hora de largar ou esconder nossas armas e dar vantagem a Satanás na guerra. Então, em outras palavras, todas essas coisas estavam acontecendo não só nos Estados Unidos, mas também ao redor do mundo. Havia agitação em relação ao Druzundo. E ao invés de permitir que o mundo nos influenciasse, suavizando nossa mensagem, deveríamos ter proclamado nossa mensagem a todos que quisessem ouvir. E se muitos não aceitassem, isso não é nossa responsabilidade. Nosso papel é simplesmente continuar compartilhando. LMA continua: agora não é hora de relaxar nossos esforços, de nos tornarmos dóceis e sem espírito. Não é hora de esconder nossa luz, de falar coisas agradáveis, de profetizar engano. Não há lugar para um atalaia sonolento nos muros de Sião. Todo o poder deve ser empregado total e inteiramente para Deus. E novamente, muitos confiaram e se gloriaram na sabedoria dos homens, muito mais do que em Cristo e na preciosa e santificada verdade deste tempo. Eles precisam da unção celestial para que possam compreender o que é luz e verdade. Eles admiram invenções e descobertas feitas pelo homem.
mas estão andando nas faíscas do próprio fogo que acenderam, se afastando cada vez mais dos princípios genuínos da ação cristã, ordenados para tornar os homens sábios. Sob a salvação, Desculpe, eu só ia te interromper aqui. Eu só estava pensando. Eles admiram invenções e descobertas feitas pelo homem. Estou pensando em objetivos de desenvolvimento sustentável e coisas desse tipo. Quero dizer, temos declaração após declaração em nosso site. É muito focado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que sempre que faço uma apresentação sobre isso, repito uma frase. Está em nossa declaração, onde diz que vem da melhor e mais elevada parte do coração humano. O que é de deixar qualquer um perplexo que um adventista tenha escrito isso. Mas é literalmente o que ela está dizendo aqui. Eles estão admirando algo que foi escrito, não por homens de Deus, e certamente não por Deus, mas nem mesmo por homens de Deus. Então, isso é de deixar qualquer um perplexo. Eu concordo. É sobre isso que essas declarações me falam, sobre essas mesmas coisas, que estamos sendo levados por um caminho onde nos gloriamos, no louvor e na admiração dos homens do mundo, e na honra que sentimos ao nos misturar com eles. E é uma obra enganosa. E, novamente, Ellen White estava aplicando tudo isso ao que estava acontecendo lá em Battle Creek, e comparando com o que Israel fazia quando buscava a mesma aprovação das nações ao redor, em vez de ser exclusivo para Deus. Vou continuar aqui. Ela continua. Aliás, algumas dessas cartas têm tipo 50 páginas, sabe? Então tirar só 4 ou 5 parágrafos parece tão pouco, mesmo que no fim das contas seja bastante material. É que realmente vale a pena ler ou ouvir o que ela escreveu. Tudo o que ela escreveu sobre isso. Na verdade, quando eu estava viajando algumas semanas atrás, fiquei ouvindo algumas dessas cartas por horas, repetidas vezes, porque elas estão cheias de conselhos e advertências, e dá para sentir como tudo isso se aplica aos dias de hoje. Ela diz: eles se esforçam para expandir o evangelho, mas o separam do próprio amanhã, da vida. Eles dizem: deixem a luz brilhar, mas a cobrem para que ela não brilhe em raios claros, justamente sobre os assuntos que eles mais precisam entender. Alguns esgotam o fervor do seu zelo em planos que não podem ser realizados sem colocar a igreja em perigo. Neste momento, a igreja não deve se desviar do objetivo de interesse vital para coisas que não trarão saúde, coragem, fé e poder. E, novamente, eu diria o que você mencionou antes, Joana, que é, sabe, por que estamos aqui? Incentivar as pessoas em toda essa linha da agenda sustentável da ONU para um mundo que está prestes a ser destruído e não um lugar de 1000 anos de paz. Estamos desviando nossa atenção das coisas vitais. Mais uma vez, eles precisam ver e, por meio de suas ações, testemunhar que o evangelho é impactante. Mas, Luiz, aquilo que deveria brilhar cada vez mais até que o dia perfeito arda fracamente. A igreja já não emite raios de luz claros e brilhantes em meio à escuridão moral que envolve o mundo como um sudário fúnebre. A luz de muitos não arde nem brilha. São icebergs morais. E, novamente, sinto que é isso que estamos fazendo. Estamos neutralizando nossa mensagem em tantos aspectos e estamos suavizando e indo, sabe, tentando alcançar o mundo. Para fazer parte do nosso alcance, na verdade, não estamos compartilhando a mensagem por completo, como deveríamos estar fazendo. E é por isso que acredito nessa afirmação que circulou por aí. Eu não prego a mensagem dos 3 anjos, eu prego Cristo. Mas isso eu acho encobre o fato de que estamos deixando de lado a parte essencial da mensagem por um Cristo sobre o qual o mundo está feliz em ouvir. Não o Cristo que nos chama a uma devoção profunda, a seguir seus mandamentos, sabe? Que faz parte dessa mensagem. Acho interessante essa linguagem que ela está usando aqui, dizendo que existem icebergs morais. Agora, icebergs são problemas se você está em um barco e está prestes a bater em um iceberg. Ele afunda o barco e ele não falha. Ela realmente fala sobre como devemos sempre permanecer no barco e esse tipo de coisa. Então, obviamente, é isso que me faz, sabe, quando ela faz afirmações como, quando ela diz, vai parecer que a igreja está prestes a cair, mas ela não cai, esse tipo de coisa. De alguma forma, precisamos tirar a esperança de algumas dessas passagens. No sentido de que
Mesmo que exista esse enorme iceberg moral, como ela se refere, lá fora, e provavelmente tenha crescido muito mais do que quando ela estava neste mundo, eu acredito. Por algum motivo, Deus vai de alguma forma, eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei, mas de algum jeito, Deus eu acredito que não vai ser necessariamente do jeito que a gente espera que seja. Mas Deus ainda vai conduzir a sua igreja, sua noiva, de um jeito que ela não vai ser totalmente destruída. Ela não vai ser totalmente destruída. Como isso vai acontecer, a gente não sabe. Mas precisamos aguentar firme e não desistir agora, porque o iceberg pode ser grande. Mas se a gente pular na água, tá congelando e vamos morrer de frio. Exatamente. Não abandone o barco, essa a mensagem mesmo. O navio vai passar, vai ser sacudido, mas vai passar. E não existe uma oitava igreja, Deus não tem outra igreja. Depois de Laodiceia, Laodiceia será levada ao arrependimento. A questão é, vamos fazer parte daqueles que vão aceitar esses remédios divinos? E através do arrependimento e da humildade do nosso coração, seremos transformados. É disso que se trata, na verdade. E não podemos tomar essa decisão pelos outros, mas certamente podemos orar por nós mesmos e coletivamente pela nossa igreja, para que essa experiência aconteça. E Deus, você sabe, ele tem muitos caminhos. Ele diz, ele repreende e ele disciplina. Então, se não ouvirmos, ele vai permitir que colhamos os resultados de algumas das nossas decisões. Até que, você sabe, cheguemos ao ponto de enxergar nosso erro. Então, sabe, eu acredito, tenho esperança de que Deus ainda está agindo, mesmo que eu veja que há desafios em nossa igreja hoje. Então, vou apenas encerrar essa declaração desta carta. Um F. E por quê? Diz assim: Satanás está constantemente tentando lançar sua sombra infernal sobre as mensagens dos três anjos, para que o povo remanescente de Deus não discerna claramente a importância delas. Seu tempo e lugar, mas elas vivem e devem exercer seu poder sobre nossa experiência religiosa enquanto o tempo durar. Então, mais uma vez, ela está enfatizando o fato de que devemos compartilhar as mensagens dos três anjos, sabe? Essa é a nossa mensagem hoje. Aqui está outra carta de um sermão que ela pregou em 24 de março de 1891, novamente falando sobre essa confederação com o mundo. Ela diz que não deve haver compromisso com aqueles que anulam a lei de Deus. Não é seguro confiar neles como conselheiros. Nosso testemunho não deve ser menos decidido agora do que era antes. Nossa verdadeira posição não deve ser ocultada para agradar os grandes homens do mundo. Eles podem desejar que nos unamos a eles e aceitemos seus planos. E podem fazer propostas em relação ao nosso curso de ação, que podem dar vantagem ao inimigo sobre nós. E eu não consigo ler isso sem enxergar as implicações para, você sabe, o que aconteceu nos últimos 80 anos. Pois temos feito exatamente isso. E como houve uma mudança que fica claramente visível quando olhamos para a história do trabalho de liberdade religiosa em nossa igreja nos últimos 80 anos, e aqui é onde Ellen White, no mesmo sermão, cita as escrituras aqui. Ela diz: não digais confederação a tudo que este povo chama confederação. Embora não devamos buscar controvérsias nem ofender desnecessariamente, precisamos apresentar a verdade de forma clara e decidida, e permanecer firmes naquilo que Deus nos ensinou em sua palavra. Você não deve olhar para o mundo para aprender o que deve escrever e publicar, ou o que deve falar. Então, não deveríamos, sabe? Não deveríamos estar escrevendo e promovendo a ONU. Deveríamos estar escrevendo e promovendo a mensagem dos três anjos. É isso que nosso trabalho de liberdade religiosa deveria estar fazendo. E vou encerrar essa sessão desta carta com isso. Deus nunca planejou isso. Que um homem, ou 4, ou 20, tomassem um trabalho importante em suas próprias mãos e o levassem adiante de forma independente dos outros trabalhadores na causa. Deus quer que seu povo aconselhe-se em conjunto. Que seja unido, uma igreja unida em Cristo, um todo perfeito. Nenhum grupo deve formar uma confederação e dizer: nós vamos assumir esse trabalho e levá-lo adiante do nosso jeito. E se não acontecer como queremos, não daremos nossa influência para que aconteça de jeito nenhum.
Essa é a voz de Satanás, não de Deus. Não obedeça a tais sugestões. Então, mais uma vez, você pode ver isso, né? Ellen White lidando com, você sabe, esses diferentes aspectos das questões. Onde, você sabe, uma confederação de homens na NRRA e no trabalho de liberdade religiosa estavam decidindo o que toda a igreja faria em relação ao seu trabalho de liberdade religiosa. E se as pessoas não concordassem com isso, Jones era um deles, então tentavam excluí-lo de qualquer envolvimento. E Ellen White está dizendo, isso não é a voz de Deus, mas a voz de Satanás. Ah, aqui está, 25 de dezembro, só mostrando que Ellen White. Em várias ocasiões, mesmo depois daquela visão de 3 de novembro, ainda estava sendo mostrada. Coisas que a perturbavam, ela disse. Minha mente esteve em doloroso exercício durante a noite. Eu estava em uma reunião em Battle Creek e ouvi muitas sugestões feitas ali, e vi um espírito se manifestar que não era de Deus. Eles estavam tendo uma tempestade de palavras. Como meu coração doía. E só mais 2 slides aqui nesta sessão. Falando sobre confederação no mundo, isso é de um manuscrito. 8 de 1891, ela diz. O Senhor está buscando trazer seu povo à condição em que princípios eternos possam viver em seus corações. Assim, quando Satanás vier com seu tipo de tentações, como um anjo de luz, ele possa ser vencido. Sua sofisma, seu engano, sua política trabalhará constantemente para a subversão das almas, para que ele possa apagar as marcas do discipulado cristão dos servos de Deus e atraí-los para uma confederação com aqueles que ele lidera e comanda, os inimigos de Cristo e da verdade. Então, é isso que Satanás está tentando fazer. Ele quer nos desviar em nossas vidas, para que ele possa nos controlar por meio de uma confederação com aqueles que ele já está controlando. Acho que esse é um ponto realmente importante, que não é só porque falamos um pouco sobre liderança. E falamos sobre o pequeno grupo de homens e esse tipo de coisa. E muitas pessoas que não gostaram do que aconteceu na sessão da Conferência Geral têm se referido a algumas dessas passagens, sobre, na verdade, como parece haver um pequeno grupo de homens que está controlando a obra. Mas até mesmo essa citação aqui que você acabou de mencionar, ela também se aplica às nossas próprias vidas, e eu já compartilhei isso bastante em algumas das minhas apresentações. Precisamos perceber que Satanás quer agir em todos os níveis da Igreja de Deus. E o princípio por trás do que aconteceu na liderança da obra, na verdade, já vem acontecendo nos níveis mais baixos da obra. Recentemente, eu estava conversando com alguém que não estava feliz comigo por compartilhar algumas das coisas que compartilhei, e essa pessoa dizia: bem, eu conheço alguém que não gosta da confederação da ONU com a igreja. Mas aí estão eles, falando comigo sobre isso enquanto tomam suas xícaras de café e comem isso e aquilo. E eles diziam, sabe, isso só prova que o que você está fazendo não está levando a nenhum tipo de reforma dentro da igreja. E isso realmente me deixou triste enquanto ela dizia isso, porque nós realmente precisamos reconhecer isso. E eu sei, por mim mesma, enquanto tenho analisado algumas dessas coisas, toda a nossa família, desde meus filhos até meu marido e eu, desde que começamos a olhar para isso, o Senhor tem colocado em nossos corações. O que ainda não trouxemos em harmonia contínuo? Porque Satanás quer destruir todo o princípio de luz e verdade, até mesmo nos indivíduos. E é por isso que ele consegue agir dessa forma em uma escala maior, porque os indivíduos ainda não estão totalmente em harmonia com ele, com o Senhor, quero dizer. Exatamente. E isso realmente deveria ser o que levamos dessa conversa. Primeiramente, sabe, como a minha vida se alinha com isso? Que tipo de testemunho eu tô dando? Eu tô me juntando ao mundo na minha esfera local, sabe? Nas coisas das quais participo, no entretenimento, ou seja lá o que for, em todos os aspectos da vida. E na influência que eu exerço, eu tô influenciando as pessoas para quê? Para mais devoção e seguir a Cristo mais de perto, ou estou passando a impressão de que podemos simplesmente viver como quisermos? E sabe, ainda assim afirmar que sou cristão e que Jesus vai voltar um dia e eu estarei pronto. Que impressão estamos passando através da nossa própria vida? E estamos permitindo que Satanás, sabe, forme essas alianças, até mesmo na nossa esfera e experiência? Então, é muito bom ponto.
Vou encerrar com esta carta de 1891. Ela diz: não permita que ninguém fique com a impressão de que uma aliança pode ser formada com segurança com os antigos. Confianças não devem ser incentivadas com aqueles que são inimigos de Cristo. Nenhum compromisso pode ser feito com o inimigo. Vocês são sentinelas de Deus? Então sejam. Cuidado, para não trair o povo de Deus nas mãos do inimigo. Satanás está tentando insinuar algum esquema que resultará em separar Deus dos trabalhadores. E, novamente, eu diria, sabe, eu acho que, como acontece muitas vezes, podemos ser sinceros no que achamos ser uma boa ideia. Não fazemos ideia de qual será o resultado. E é por isso que precisamos estar constantemente de joelhos, Senhor. Sabe, todos os planos que fazemos, seja na nossa igreja local, em casa, ou, sabe, em uma esfera maior de liderança, qual será o resultado final desses planos? Eles estão nos levando a ficar mais próximos de Cristo e dos seus caminhos? Ou estamos literalmente nos unindo às forças dos inimigos da verdade? Agora, a próxima sessão desta apresentação de slide seria onde Ellen White fala sobre isso. Uma confederação mungo? Bem, em relação ao Sentinela Americana, é aqui que ela fala especificamente sobre os planos da NRLA. Buscando, você sabe, desviar, sabe, o trabalho de liberdade religiosa. Então, este é, na verdade, apenas um resumo retirado de Esboços da Vida, obra na qual Ellen White, obviamente, teve participação. Mas, ao olhar para esse período, como eles descrevem o que estava acontecendo? E então isso meio que resume, sabe, especificamente o que estava ocorrendo. E realmente destaca algumas dessas coisas que ela estava vendo em visão e a preocupação que ela tinha. Ela diz, ou como está em Esboços da Vida, diz: entre aqueles que trabalhavam pela causa da liberdade religiosa surgiram sérias divergências de opinião quanto à melhor forma de conduzir aquele trabalho que se desenvolvia rapidamente. Por vários anos, o Sentinela Americano e os ministros da denominação trataram a questão da liberdade religiosa como uma parte vital da mensagem dos Três Anjos. Então, veja, havia isso, sabe? O trabalho pela liberdade religiosa, na verdade, faz parte da mensagem dos Três Anjos. Mas, durante o ano de 1890, o principal orador da MRLA encontrou uma porta aberta para apresentar os princípios que defendiam e seu protesto contra a legislação religiosa diante de grandes plateias de pessoas seculares e não cristãs. E lhes parecia que seria um plano sábio aproveitar essas oportunidades e também que seria coerente deixar esses princípios bem claros, sem associá-los aos ensinamentos das Escrituras sobre a santidade do sábado e a proximidade da segunda vinda de Cristo. Então, A.S., Bellinger e alguns outros, ao saírem e começarem a apresentar, pensaram, bem, encontramos uma porta aberta. E nós podemos, sabe, protestar contra, você sabe, a união entre igreja e Estado, e há pessoas por aí, como donos de bares e descrentes, que apoiam totalmente a nossa posição contra a união entre igreja e Estado. Mas enquanto estivermos pregando sobre o sábado, a vinda e outros aspectos da nossa mensagem, isso vai nos impedir de ter influência sobre essas pessoas seculares. Então dá para perceber qual era a linha de pensamento deles. Eles insistiram para que a política do Sentinel fosse mudada e declararam que se isso não pudesse ser feito, ou se não fosse mudado, eles proporiam que outro jornal fosse publicado em Battle Creek, cuja política editorial deveria estar mais em harmonia com a maneira deles de apresentar a verdade. Então, isso é exatamente o que eles vinham fazendo lentamente desde 1889. Quando foi criado, buscava pressionar e controlar o American Sentinel para mudar sua direção e seu foco. E isso, claro, estava acontecendo através de John Jones, Eldredge e muitos outros que faziam parte do comitê da NRLA. Então, isso meio que chegou ao auge em dezembro de 1890. Na verdade, eu fico me perguntando se essa era a posição extrema da qual eles estavam falando quando descobriram que ia ter. Jones e Jane. Wagner eram extremistas.
O que eles realmente estavam chamando as pessoas a fazer com a liberdade religiosa era justamente ter essa conexão com a mensagem da Bíblia, para que houvesse liberdade religiosa, e eles não gostavam disso. Isso realmente chama as pessoas para a piedade primitiva, aquela de que Ellen White fala, que será vista entre o povo de Deus. Mas se você está tentando apenas compartilhar uma mensagem e ter aceitação global, então você não vai querer chamar para a piedade primitiva. É uma mensagem muito extrema. Se você, por exemplo, eu tive bem no começo, quando eu comecei a falar sobre as Nações Unidas. Eu estava trabalhando, eu estava ajudando no Ministério Pérola Adventista e defendendo que as pessoas rejeitassem a declaração sobre imunização. Mas então comecei a perceber que havia essa ligação com a ONU. E comecei a pensar, não, precisamos tornar isso muito mais amplo. E as pessoas que inicialmente apoiavam começaram a dizer, não, isso é extremo demais. Você está apontando coisas que são realmente terríveis e, sabe, você está indo longe demais com isso, precisa recuar. Mas era exatamente isso que Jones e Wagner estavam claramente fazendo. Exatamente. Não, eu realmente acredito. O interessante é que quando você lê, como Ryan Smith dizendo que Jones era um excêntrico e apresentava as coisas de forma extrema, ele baseava isso no que Jones pregou em Minneapolis. E Jones pegou aqueles sermões que pregou em Minneapolis e os publicou num livreto de 168 páginas, Governo Civil e Religião. Então, você pode ler o que ele falou e depois escreveu. E você pode dizer, ok, é isso que está sendo dito, que está sendo chamado de extremo. E é exatamente como você está dizendo, não é? Ele estava olhando para Stara? E durante a Idade das Trevas, como o catolicismo formou essa confederação e a perseguição que se seguiu, como as leis dominicais surgiram. E então ele traçou isso até um tempo específico, o que iria acontecer. Então ele está passando pelas profecias. Ele está chamando, sabe, para uma separação desses conceitos. E ele está pregando sobre as 3 mensagens angélicas, sabe, que Jesus está voltando em breve, que o sábado é, sabe, o mandamento que ainda é obrigatório. E então tudo isso estava incluído nas apresentações dele. E sim, isso estava sendo descrito como extremo, porque não agradava aos homens do mundo, sabe. E, novamente, havia muitos liberais que estavam se levantando contra a ideia da NRA de leis de fechamento aos domingos, porque eles queriam manter seus bares abertos ou queriam manter suas lojas abertas. Eles não tinham nenhuma consideração religiosa, sabe, era só porque eles queriam que a vida deles continuasse normalmente. Mas eles concordariam com os adventistas do 7º dia, pelo menos, sabe, até certo ponto. Mas além disso, eles não concordariam. E a ideia dos homens da NRLA era que, sabe, queremos que todos esses homens se juntem a nós. E se deixarmos de lado e abafarmos nossa mensagem, então iremos muito mais longe. Mas, na verdade, não é preciso muito para perceber que, na realidade, não é bem assim. A gente está tirando o poder da própria mensagem que precisa chegar ao mundo. Sim, falando novamente do manuscrito 29, de 1890, um desses manuscritos onde ela escreve a partir da visão de Salamanca. A religião de Jesus está em perigo. A política mundana está tomando lugar da verdadeira piedade e sabedoria que vem do alto. E Deus retirará a sua mão próspera da conferência. Será que a arca da aliança será removida deste povo? Ídolos serão contrabandeados cá dentro? Princípios e preceitos falsos serão introduzidos no santuário? O anticristo será respeitado? Quero dizer, essas são perguntas bem diretas que ela está fazendo a respeito de, sabe, você está realmente disposto a seguir por esse caminho ao mudar a política do nosso trabalho de liberdade religiosa? Elas são bem duras, sim, mas eu acho que, sabe, Deus estava guiando ela para enxergar o perigo do que estava por vir, a menos que uma mudança fosse feita. Então, não era que ela queria ser dura só por ser dura, ela estava tentando colocar um fim definitivo e completo na iniciativa teimosa e persistente, sabe? E na direção perigosa e equivocada que esses homens estavam querendo seguir com tanta insistência. Ela continua: devem as verdadeiras doutrinas e princípios que Deus nos deu, que nos fizeram o que somos, ser ignorados? Deve o instrumento de Deus, a casa publicadora, tornar-se uma mera instituição política e mundana?
E, novamente, eu acho que quando ela fala da casa publicadora, ela está falando sobre a publicação do American Sentinel e do nosso material sobre liberdade religiosa. É exatamente para isso que o inimigo, através de homens cegos e não consagrados, está nos levando. Essas coisas já foram longe demais sem que alguém protestasse contra elas, em palavras claras. O tempo do Senhor para colocar as coisas em ordem chegou plenamente. Agora, eu acho que Ellen White obviamente estava protestando ela mesma, e é por isso que ela está dizendo, sabe, que chegamos ao ponto em que, sabe, um protesto precisa ser feito. Mas ela também estava, acredito eu, convocando indivíduos e pessoas na igreja para, sabe, se levantarem e dizerem, olha, não podemos continuar fazendo isso, para se juntarem a ela nesse protesto contra o que estava acontecendo. E agora, novamente, nessas centenas de páginas de material, há outros trechos onde ela fala um pouco sobre toda essa ideia de que as instituições em Battle Creek eram instituições, sabe, apoiadas e erguidas pela membresia da igreja e pelos líderes. Então é como se tivéssemos uma parte nesse trabalho e deveríamos responder de maneira semelhante ao nível de entendimento que temos. Isso, nós fazemos parte do trabalho, somos parte da igreja, isso faz parte de nós. E, portanto, devemos expressar preocupações onde elas forem necessárias. Não devemos simplesmente ficar parados e deixar isso para outra pessoa. Nós fazemos parte da igreja, então devemos participar, nos manifestando de maneira cristã, mas de um jeito que alerte os outros de que precisamos acordar. E mesmo que seja na nossa igreja local, fazer uma declaração dizendo, olha, nós não apoiamos isso, então discordamos respeitosamente. Nós não vamos seguir essas decisões que não vieram como a voz de uma Assembleia Geral em sessão. Seja o que for, nós, como indivíduos, precisamos nos levantar e nos manifestar. E eu acho que é sobre isso que Ellen White está falando. Então ela está falando sobre essas coisas acontecendo na liderança da obra, ou seja, na Assembleia Geral, por assim dizer. E algumas pessoas vão dizer, isso está muito distante de mim. Eu tô aqui, por exemplo, eu mesmo, tô aqui na Austrália, numa cidadezinha do interior. Isso não tem nada a ver comigo. Eles estão lá do outro lado. Eu não posso fazer nada a respeito. Mesmo que eu falasse na minha igreja local, que diferença faria? Sabe, esse tipo de coisa. Enquanto você lê o que ela fala sobre isso, quero dizer, ela era Ellen White, não somos nós. Ela realmente queria dizer isso? Aqueles que já têm voz na administração maior, são eles que deveriam se manifestar? Ou ela também estava falando de pessoas como nós, pessoas leigas? Pessoas comuns. Acho que ela estava chamando os leigos, porque eles eram tão parte da igreja quanto aqueles que ocupavam cargos de liderança. E eu acho que ela realmente falava contra essa visão de autoridade apenas de cima para baixo. E que, como igreja, nossa voz precisa ser ouvida, juntamente com a de todos os outros, para, mas um protesto contra as coisas que vemos e que estão colocando nossa igreja em perigo na direção que estamos seguindo. Portanto, continua a acreditar, e existem exemplos na Bíblia em avivamentos que acontecem, que Deus muitas vezes chamou pessoas comuns para serem uma voz de mudança. Sim, talvez não fossem muito populares e tenham enfrentado muita oposição, mas Deus os usou para implementar uma mudança. Às vezes, sabe, é só uma pessoa, uma alma tranquila, passando um tempo valioso e significativo no seu próprio quarto, rezando e refletindo profundamente. Daniel, sim, eu sei que ele era um escritor profético na Bíblia e tudo isso, e ainda assim era um homem sujeito às mesmas paixões. E ele sozinho, eu acredito, não por seus próprios méritos, mas porque ele se apegou à palavra de Deus. Acredito que ele leu o livro de Deuteronômio porque ele faz referência aos livros 2 vezes em sua oração em Daniel 9. E ele levou isso a Deus e disse, Deus, o Senhor disse isso. E então o Senhor disse que nos traria de volta para o nosso lugar. E por isso eu estou suplicando ao Senhor, perdoa-nos pelos nossos pecados. Perdoa a nós e aos nossos, quer dizer, ele orou pedindo perdão por si mesmo e por seus pais. A oração dele nem tinha terminado ainda. E, sabe, o céu já estava pronto para responder. Então, a oração de um homem ou mulher justa tem muito poder. Não porque
Não é porque existam homens ou mulheres justos por aí, mas porque qualquer um que se curva aos pés da cruz e diz: Tu és o único justo, e eu suplico pelos teus méritos, Senhor, faz algo diante do que está acontecendo. Deus pode fazer coisas incríveis. Suinhada. Sim, claro, pode. E eu acho que isso talvez vá, Ellen, na verdade fala sobre como são as pessoas comuns. Tô usando as minhas palavras aqui. Mas é esse sentimento que ela realmente expressa, que muitas das pessoas comuns são aquelas que Deus vai usar para terminar a obra. E eu acho que, em parte, é porque quando nos tornamos instruídos e nos achamos especialistas, começamos a pensar que somos mais especialistas do que Deus. E nem sempre estamos dispostos a receber uma repreensão, porque precisamos primeiro aceitá-la, antes de poder compartilhá-la com os outros. Mas outra coisa que eu queria compartilhar, alguém me disse recentemente, então estou relembrando várias coisas que as pessoas me disseram e relacionando com o que você está compartilhando. Mas essa pessoa me disse: se você realmente entendesse o que é a igreja, não ficaria tão preocupado em, sabe, chamar as pessoas ao arrependimento, porque o Senhor vai agir através da igreja que está disposta a se arrepender. E assim, você não vai passar por toda essa angústia que está passando e por todo esse tipo de coisa. E minha resposta para isso é, bem, a igreja são todas as pessoas. Não apenas, está escrito que o trigo e o joio crescem juntos. E não podemos simplesmente dizer que só o trigo é a igreja, porque Deus pode transformar o joio em trigo. Se eles estiverem dispostos a mudar, ele pode fazer algo bom, sabe, das coisas que não são tão boas assim. Mas, sabe, nós não sabemos quem são essas pessoas. E se nós realmente amarmos toda a igreja, não só a nós mesmos, nem mesmo só a nossa comunidade local, mas amarmos toda a igreja, não porque isso está naturalmente em nosso coração, mas porque Cristo a ama. E se Cristo ama toda a igreja global, devemos pedir a Ele que nos dê um coração de amor por ela também. E isso pode nos custar alguma coisa. Pode nos custar tempo. Pode nos custar reputação. Pode nos custar relacionamentos. Pode nos custar muitas coisas. Mas há uma coisa que vamos ganhar, que é a experiência de Cristo, que esteve disposto a sofrer tudo pelo bem de toda a humanidade. Quero dizer, pense nos discípulos e no que eles sofreram e por quê. Digo, Paulo estava disposto a abrir mão da própria salvação eterna se ao menos seus compatriotas pudessem enxergar a luz que ele tinha visto. Então ele tinha isso. Ele tinha um amor que o levou a sacrificar a própria vida em meio a abusos e ódio, na tentativa de conquistar o máximo de pessoas possível, a Cristo. E sim, muitos eram, mas muitos também não eram. Mas sim, ele tinha amor por todas. Então, se nossa atitude for simplesmente sentar e pensar: ah, sim, Deus fará o que quiser, que tipo de amor estamos realmente demonstrando aos nossos irmãos na igreja? Se não temos amor suficiente para, em oração, dizer: se eu vejo algo que precisa ser tratado e não trato, então sou culpado pelo sangue de outra pessoa, por não me manifestar de alguma forma. E, obviamente, precisamos que Deus nos guie em tudo isso, porque não queremos, sabe, sair por aí com uma espada e criar nossa própria perseguição, e depois dizer, sabe, que estamos fazendo a obra do Senhor. Mas se realmente tivermos o amor de Deus, estaríamos chorando pelo que está acontecendo em nossa igreja. E não estou falando só, sabe, do tema de hoje, estou falando de outras coisas. Quando olhamos para nossas escolas, para os nossos hospitais, para, sabe, o fato de estarmos perdendo de 75% a 80% dos jovens na igreja adventista, quero dizer, deveríamos estar chorando e perguntando qual é o verdadeiro motivo e parar de fazer os mesmos programas que temos feito há quantos anos? Que não tem funcionado. Precisamos voltar, sabe, ao que Deus quer que façamos como famílias e como igrejas. E a ênfase que deveríamos ter, sabe? Então, eu concordo totalmente. Se não tivermos amor pela nossa igreja, então vamos simplesmente ficar parados e não fazer nada. E essa não é uma boa resposta. Ok, continuando aqui, Ellen White, novamente, falando sobre esse American Sentinel e a questão deles tentarem suavizar a mensagem. Ela diz: durante a noite, estive presente em vários conselhos. Então isso me mostra que ela viu mais de uma reunião, sabe, da NRA, ou, enfim, o que quer que ela estivesse vendo. E lá ouvi palavras repetidas por homens influentes.
No sentido de que, se o American Sentinel retirasse a expressão Adventistas do sétimo dia de suas colunas e não falasse nada sobre o sábado, os grandes homens do mundo o apoiariam. Ele se tornaria popular e faria um trabalho ainda maior. Isso parecia muito agradável. Aqueles homens não conseguiam entender por que não poderíamos nos associar com descrentes e pessoas que não professam a fé para fazer do American Sentinel um grande sucesso. Veja, então aqui estão homens que pensaram, como assim? Tem algo errado nisso. Vi o semblante deles se iluminar e eles começaram a trabalhar em um plano de política para tornar o Sentinel um sucesso popular. Essa política é o primeiro passo em uma sucessão de passos errados. Os princípios que têm sido defendidos no American Sentinel são justamente o cerne e a essência da defesa do sábado. E quando os homens começam a falar em mudar esses princípios, eles estão fazendo um trabalho que não lhes cabe fazer. Então, mais uma vez, Ellen White está sendo mostrada, sabe, nesses sonhos, que havia uma tentativa sistemática de mudar a direção do American Sentinel. E o trabalho da liberdade religiosa estava no centro da obra, e havia a intenção de se unir a entidades mundanas daquela época. Há homens, ela diz, do mundo que se voluntariam para ser nossos guias. Eles consideram seu caminho sábio, mas suas tendências e ações são más. Eles pertencem à classe que, professando ser sábios, precisam se tornar tolos para serem sábios na sabedoria de Deus. Eles desviam do caminho onde a voz de Jesus é ouvida, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Eles são falsos mestres, guias cegos de cegos. Eles desviam a atenção do verdadeiro trabalho a ser feito neste período da história da Terra. As pessoas do mundo vão tentar nos induzir a suavizar nossa mensagem, a suprimir uma de suas características mais marcantes. Eles dizem, por que vocês, em seus ensinamentos, dão tanta ênfase ao sábado do sétimo dia? Isso parece estar sempre sendo colocado diante de nós. Nós deveríamos estar em harmonia com vocês, se não falassem tanto sobre esse ponto. Mas deixem o sábado do sétimo dia fora do Sentinel, e nós daremos nossa influência e apoio. Então, obviamente, essas coisas estavam sendo ditas, e Ellen White, como você sabe, está citando o que outras pessoas claramente estavam dizendo aos homens da NRLA. E tem havido, ela diz, uma disposição por parte de alguns dos nossos obreiros de adotar essa política. Novamente, este é o manuscrito 16, de 4 de dezembro de 1890. Mesma carta, ela diz, fui instruída a adverti-los de que sentimentos enganosos estão sendo alimentados, uma falsa modéstia e cautela, uma disposição de ocultar a profissão da nossa fé. Durante a noite, questões me foram apresentadas que perturbaram muito a minha mente. Vi-me em reuniões de conselho, onde esses assuntos eram discutidos e documentos escritos eram apresentados, defendendo concessões. Irmãos, vamos permitir que o mundo molde a mensagem que Deus nos deu para levar a eles? E, obviamente, a resposta para isso é não. Para que serve o sentinela, se não para ser como a voz do vigia nos muros de Sião, para soar o sinal de perigo? Não devemos nos encolher e pedir desculpas ao mundo por lhes dizer a verdade. Devemos desprezar o ocultamento. Que fique claro que os adventistas do sétimo dia não podem fazer concessões. Em suas opiniões e fé, não deve haver a menor aparência de vacilação. O mundo tem o direito de saber o que esperar de nós. E vai nos considerar desonestos, como se estivéssemos escondendo nossos verdadeiros sentimentos e princípios por conveniência. Se demonstrarmos sequer a aparência de indecisão, até que a voz popular aponte o caminho seguro. E eu digo a vocês, esse é o perigo. Se esperarmos até, vocês sabem, digamos que o decreto de morte, por exemplo, já esteja em vigor. E aí mostramos quem realmente somos e dizemos, aliás, é nisso que acreditamos. As pessoas vão dizer que vocês foram absolutamente desonestos por não terem nos contado essa verdade. E ao suavizarmos nossa mensagem agora ou depois, no trabalho pela liberdade religiosa, e ir ao mundo era exatamente isso que ia acontecer. Isso era ser desonesto. Só mais 2 slides aqui nesta sessão.
Aqueles que desejam mais garantir promoção, um bom nome no mundo, do que manter princípios corretos, vão trair verdades sagradas. Eles vão enfraquecer sua influência, vão obscurecer os conselhos com suas palavras e fazer parecer corretos e sensatos raciocínios falsos. Todo o sucesso e apoio que podem ser conquistados por meio de planos políticos serão uma armadilha para toda alma que trabalha com esse princípio. Então, não importa se você alcança sucesso seguindo uma certa direção e se juntando ao mundo. E diz: olha só, todas as pessoas que estão nos apoiando agora. Isso não é sucesso de verdade. O mundo nunca vai te ajudar querendo que sua luz brilhe. Não, a menos que haja uma separação. Eles estão sob o comando do líder deles, o grande enganador, que vai agir através de agentes humanos para ofuscá-los. Então, de novo aqui. Vez após vez, página após página, Ellen White, durante esses meses após a visão de Salamanca, estava escrevendo sobre essas coisas importantes, especificamente em relação ao American Sentinel e a direção que eles estavam tomando com o trabalho. Estava justamente pensando no versículo de Daniel, capítulo 8, versículo 25, que fala sobre o poder do anticristo. Então sabemos que é o catolicismo romano. Diz em Daniel 8, 25, pela sua política também fará prosperar o engano em sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e com paz destruirá a muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervenção humana. Mas o trecho em que eu queria focar é o início de Daniel 8, 25. E através da sua política também, ele fará com que o engano prospere em sua mão. E se você realmente olhar para a ascensão do catolicismo romano, na verdade, desculpe, a ascensão das pessoas, Roma pagã e depois Roma papal e assim por diante. Na verdade, foi através de políticas, não foi enviando grandes exércitos para derrubar a Grécia. Embora tenha havido um pouco disso. Na verdade, foi principalmente por meio de políticas que eles derrubaram a Grécia, e depois foi por meio de políticas que Roma papal derrubou. Roma pagã em muitos aspectos. E aqui, de novo, ela está realmente usando essa palavra política, o que eu acho interessante. É muito interessante porque há muitas políticas em nossa igreja, e elas realmente, seja falando de manuais, declarações ou políticas propriamente ditas, cada uma delas é, na verdade, um acréscimo à palavra de Deus. E ela aponta que, quando começamos a usar políticas, isso claramente não leva ao resultado certo. Sim, e pode ser muito enganoso. Sabe, alguns anos atrás, um amigo meu foi a uma conferência sobre liberdade religiosa, que foi organizada pela Igreja Católica Romana. E ali estavam todos aqueles estudiosos falando sobre liberdade religiosa, mas a tentação é simplesmente dizer: ah, sim, eles estão falando da mesma coisa. Mas liberdade religiosa, de fato, quando se trata do papado, é definitivamente diferente da liberdade religiosa que os adventistas estão representando nas 3 mensagens angélicas. Não é a mesma coisa. É o mesmo caso das Nações Unidas quando se trata da liberdade religiosa deles. Sim, existem palavras que são usadas, e, senhor, pode até haver um guarda-chuva geral de uma aparente verdade, sabe? Ou uma conexão ali. Mas no fim das contas, eles é que vão definir o que se enquadra em liberdade religiosa e o que não se enquadra nesse termo. O que é o bem comum para o bem comum? E o que realmente é a sua liberdade pessoal? Então, pode ser muito enganoso, como você disse, essa política que parece atrativa ou que se aplica a essa política, quando você está falando de política mundana, pode ser muito enganosa. E nos levar pelo caminhado. Bem, a próxima sessão que eu queria analisar aqui é onde Ellen White, nessas mesmas cartas, é na verdade guiada por Deus a olhar para o momento em que Israel escolhe um rei. E ela está aplicando isso exatamente a esse movimento que está acontecendo ali em Battle Creek, principalmente em relação ao trabalho de liberdade religiosa. Ela diz aqui: minha mente esteve em doloroso exercício durante a noite. Eu estava em uma reunião em Battle Creek e ouvi muitas sugestões sendo feitas. E vi um espírito se manifestando que não era de Deus. Uma política mundana em seu raciocínio e imaginação parecia muito desejável para eles conduzirem a obra do Senhor conforme o próprio julgamento humano considerava melhor. Eu tinha uma mensagem para eles, assim como tive para eles em Minneapolis, uma mensagem do Senhor, Deus do céu. Eu li para eles 1 Samuel capítulo 8.
Então aqui está Ellen White nesse sonho, vendo tudo isso acontecer. E então ela, você sabe, ela realmente vê isso. Enquanto Deus me dá essa mensagem para intrigar, para abordar os princípios que estão acontecendo. E, claro, um Samuel capítulo 8 é a história de Israel decidindo que quer um rei em vez de um profeta. Ou eles querem, sabe, querem ser como as nações ao redor dele. Então Ellen White diz: mas eu ouvi palavras ditas na reunião do conselho deles que não foram inspiradas por Deus para trazer uma nova ordem de coisas. Eles precisam ser reconhecidos pelo mundo. Isso foi uma repetição do caminho seguido pelo povo nos dias de Samuel. O povo de Israel queria ser como as outras nações. O escritório de publicações, e eu acho que ela ainda está falando sobre a NRLA, a publicação do The American Sentinel pela NRLA, está seguindo na mesma linha. Em outras palavras, toda essa ideia de confederação está sendo impulsionada pelo mesmo desejo que Israel tinha, e eles queriam ser como as nações ao redor deles. Queremos ser reconhecidos pelas nações ao nosso redor. Então, queremos poder nos unir a essas outras entidades mundanas e ser reconhecidas por elas. Ela escreve sobre isso em alguns lugares. Isso está no manuscrito 40, novamente, nos materiais de 1888. Ela diz: foi-me mostrado que as loucuras de Israel nos dias de Samuel serão repetidas. A menos que os homens tenham mais humildade e menos confiança em si mesmos e mais confiança no Senhor, Deus de Israel, o governante de seu povo. O Senhor permitiu que Israel seguisse seu próprio caminho, em sua própria mente e em seu próprio julgamento. Era o caminho que, como eles imaginavam, traria mais glória para si mesmos como nação. Então, de novo, o que estava motivando isso em Israel? Eles queriam ser aceitos pelas nações incrédulas ao redor deles, em vez de serem aquele povo peculiar que Deus os havia chamado para ser. E neste último slide aqui, sobre o mesmo assunto, ela diz: eles queriam uma religião reformada, para que pudessem, por meio de uma prosperidade externa lisonjeira, ser considerados grandes aos olhos das nações ao redor. Toda essa história foi escrita para nossa advertência sobre quem os fins do mundo chegaram. Foi-me apresentado repetidas vezes que o povo de Deus, nestes últimos dias, não poderia estar seguro, confiando no homem e fazendo da carne seu braço. É interessante. Ellen White, na verdade, disse que se viu pregando essa mensagem em um sonho. E assim ela pregou uma mensagem. E, na verdade, você pode ler isso em um sermão que ela proferiu na Conferência Geral de 1891, sobre um Samuel, capítulo 8. E quando ela terminou, alguns dos autores principais vieram até ela e perguntaram: "Bem, o que você quer dizer com tudo isso?" E a resposta dela foi: "Eu não sei o que Deus quer dizer com isso, sabe? O que Deus quer dizer com tudo isso. Mas você deveria saber, você deveria estudar o que isso significa." E WC. Mais tarde, o White escreve sobre isso, sobre como os homens, você sabe, vieram e ouviram aquilo, e porque ela não lhes deu uma resposta, e isso exigiu estudo por parte deles. Eles simplesmente presumiram que estava tudo bem e seguiram em frente com os planos que estavam executando. E só mais tarde eles perceberam, pelo menos alguns deles, que estavam tomando uma decisão terrível. Então, Sabe, às vezes Deus não vai simplesmente nos dar tudo de bandeja. Ele nos alerta e depois pede: agora vai estudar o que eu quis dizer com isso. isso é uma coisa interessante, porque uma das coisas que encontrei com pessoas que são avessas a ouvir uma mensagem de arrependimento como essa, ou seja, de que precisamos realmente olhar para algumas dessas questões, quando eu as aponto para algumas profecias bíblicas realmente impressionantes sobre o momento em que estamos na história agora. Tanto em Ezequiel quanto em Jeremias e Isaías, mas especialmente em Ezequiel e Jeremias. E eu apontei essas passagens para as pessoas e disse: vai estudar isso, porque se você tem um problema com o que eu tenho compartilhado, estude isso primeiro. E depois volte e converse comigo. Nunca tive nenhuma pessoa fez isso. O que significam essas escrituras que foram escritas para nossa advertência? O que elas significam para nós hoje? Por que somos advertidos a seguir o exemplo em Ezequiel de suspirar e chorar pelas abominações em Israel, entre o pórtico e o altar? Quero dizer, por que somos chamados a fazer isso? Porque Ellen White pregou o sermão sobre o reavivamento com Josias, quando ele leu o livro de Deuteronômio. Porque ela pregou isso na Conferência Geral de 1903. E nos chamou para estudar isso e nos arrepender.
Exatamente. Somos chamados a estudar essas coisas e ver como elas se encaixam em nossos dias. Bem, a próxima parte é sobre como Ellen White, na verdade, novamente, nesses mesmos manuscritos da visão de Salamanca, também foi direcionada à história de Elias e Israel, e a questão da adoração a Baal naquela época. Então, só mais alguns slides sobre isso, novamente do manuscrito 40. Ela diz: Elias encontra seu inimigo mortal, o rei, o governante déspota, um apóstata da verdadeira religião. O rei acusa Elias: És tu o perturbador, aquele que perturba Israel? Elias se desculpa? Ela pergunta. Ele recorre à bajulação? Não, não. Elias é um homem que proclama a verdade. Ele precisa expor diante dele sua apostasia, para que se humilhem diante de Deus, para que ele possa afastar dele sua ira ardente. E, aliás, a chuva serôdia não estava caindo nos dias de Elias. Isso é uma lição objetiva para nós hoje. É mesmo. A resposta veio de Elias: Eu não perturbei Israel. Mas tu e a casa de teu pai seguiram a Balaão. E então, as próximas palavras, Ellen White diz: Este é exatamente o caminho que os homens que estão agora no poder irão tomar. O mundo de hoje está cheio de aduladores e dissimuladores, mas Deus não permita que aqueles que afirmam ser guardiões de um sagrado depósito traiam interesses sagrados por meio das instigações, sugestões e artimanhas de Satanás. Em outras palavras, recorrendo ao mundo. Tenho um aviso a dar a esta Assembleia neste recinto, na Conferência Geral. Então, novamente, isso é parte do que ela estava pregando na Conferência Geral de 1891. Há perigo de nossas instituições criarem planos e métodos que não significam sucesso, mas derrota. A infidelidade tem tido um grande espaço entre nós. Está na moda afastar-se de Cristo, abandonar o Senhor e aceitar o ceticismo. Não queremos que este homem reine sobre nós. Lucas 19:14. Baal, ela diz, será o propósito, a fé e a religião de um número lamentável entre nós, porque escolhem seu próprio caminho, em vez dos caminhos de Deus. Sabe, eu nem tentaria dizer esse tipo de coisa em relação você sabe, igreja ou liderança ou indivíduos, sabe? Mas Ellen White está claramente falando sobre os mesmos princípios que estavam acontecendo lá em Bethel Creek. Está dizendo que Baal seria o propósito, a fé, a religião de um número lamentável entre nós. E eu pergunto, isso pode realmente estar acontecendo hoje, quando estamos indo ao mundo nessas áreas dos ministérios da nossa igreja? Bem, isso sugeriria que a resposta para essa pergunta é sim. Eu sei que foi meio que uma pergunta retórica, mas certamente ficamos mais em harmonia com o mundo do que estávamos na época dela. Então, sim, essas são palavras realmente extremas que, se as disséssemos hoje, pessoas como eu já foram chamadas de apóstatas por dizerem palavras que nem eram tão duras quanto essas. Então, se usássemos esse tipo de coisa, provavelmente, quem sabe aonde isso nos levaria? Bem, Quer dizer, eu realmente já pensei em ir a Odo e entregar nosso trabalho de liberdade religiosa ao ponto de suavizarmos nossa mensagem e promovermos as Nações Unidas de fato a adoração a Baal. Mas é tipo, como eu poderia dizer isso? Exceto no contexto do fato de que a nossa própria história, a própria Ellen White diz, esses mesmos princípios são, na verdade, a adoração a Baal, em vez de... Você sabe, o Deus da mensagem que deveríamos estar transmitindo. é muito generoso da parte de Deus ter dado essas mensagens. Na época em que Ellen White estava viva, porque, você sabe, ele obviamente já previa a rebelião da igreja naquele tempo. Mas ao dar essas mensagens naquela época, quando na verdade elas ainda podiam ser recebidas, significa que temos uma base sobre a qual podemos compartilhar essas mensagens hoje. Se não tivéssemos isso, acho que nenhum de nós teria confiança suficiente para rotular as coisas da maneira que podemos rotulá-las hoje. Porque começaríamos a sentir que, não, eu não posso dizer esse tipo de coisa. Mas ela foi claramente inspirada. Nós sabemos que ela foi inspirada. Já teve tempo suficiente para ser testada à luz da palavra de Deus. E agora, neste tempo, quando estamos vendo essas mesmas coisas acontecerem, ainda mais do que no tempo dela, podemos ter
confiança de que a aplicação se encaixa. Exatamente. Então, ela diz: a verdadeira religião, a única religião da Bíblia, crendo no perdão dos pecados, na justiça de Cristo, no sangue do Cordeiro, não só foi desprezada e criticada, ridicularizada e criticada, mas também foram criadas suspeitas e ciúmes, levando ao fanatismo e ao ateísmo. Então, são coisas incríveis que ela está escrevendo aqui. Mas você sabe, ela está abordando exatamente a questão de parte da rebelião que começou em Minneapolis e como isso continuou, a ponto de, você sabe, resultar em alguns desses acontecimentos. A um outro lugar, ela escreveu. Parte do que ela escreveu foi, na verdade, colocado em um panfleto chamado Perigo de Adotar a Política do Mundo, na obra de Deus. Isso foi, na verdade, produzido em 1890, mas só foi publicado em 1892. Novamente, vale a pena ler esse panfleto inteiro. Mas nesse, é isso que ela diz. Houve um afastamento de Deus entre nós e o trabalho zeloso de arrependimento e retorno ao nosso primeiro amor, essencial para a restauração a Deus. A infidelidade tem feito seus avanços em nossas fileiras, pois está na moda afastar-se de Cristo e dar lugar ao ceticismo. Para muitos, o clamor do coração tem sido: não queremos que este homem reine sobre nós. Baal é a escolha, a religião de muitos. Entre nós será a religião de Israel apóstata, porque amam o seu próprio caminho e abandonam o caminho do Senhor. Incrível, sabe, o que ela estava dizendo. Agora, eu incluí aqui outras duas declarações que acho interessantes. Uma está em Profetas e Reis e a outra está em O Grande Conflito, que eu acho porque às vezes ouvimos a ideia de guerras de Baal. Ah, isso é só gente se curvando diante desses ídolos de madeira ou algo assim. E isso tudo é tão profundamente arcaico e incrivelmente antigo, algo que remonta a práticas e mentalidades de pessoas de um mundo andaluz já distante e ultrapassado, uma era que para nós já foi amplamente superada e deixada para trás em muitos aspectos importantes. Mas em Profetas e Reis, Ellen White deixa claro que a adoração a Baal é algo real até hoje. Ela diz: os homens de hoje podem não prestar homenagem a deuses pagãos, mas milhares estão adorando no altar de Satanás tão verdadeiramente quanto fez o rei de Israel. O espírito de idolatria está muito presente no mundo de hoje, embora, sob a influência da ciência e da educação, tenha assumido formas mais refinadas e atraentes do que nos dias em que Acásias buscou o deus de Ecrom. Então, mais uma vez, essa idolatria é comum hoje em dia, mesmo que não assuma as mesmas formas. No livro O Grande Conflito, é assim que ela descreve isso. Ela diz que, embora de forma diferente, a idolatria existe no mundo cristão de hoje tão verdadeiramente quanto existia entre o antigo Israel nos dias de Elias. O Deus de muitos homens que se dizem sábios, de filósofos, poetas, políticos, jornalistas, o Deus dos círculos polidos e sofisticados, de muitas faculdades e universidades, até mesmo de instituições teológicas, não é muito melhor do que Baal, o Deus Sol da Femisha. Então, sabe, a adoração a Baal está por toda parte. E eu acho que é muito mais fácil do que imaginamos acabar participando da adoração a Baal. Na verdade, alguns anos atrás, não foi um adventista que fez esse vídeo, mas ele falou sobre isso e tinha imagens ao fundo enquanto ele fazia essa narração. E ele falou que, sabe, as pessoas costumavam se reunir, cantar, pintar o rosto e, sabe, adoravam seus ídolos. E todas as imagens de que ele falava eram de nativos, sabe, realmente adorando, com um tipo de adoração mais voltada para ídolos e pintando o rosto. E eles tinham, sabe, ídolos que eles... Enfim, e ele termina de passar por esse cenário e então diz: vocês não entenderam, né? E aí ele volta e diz exatamente a mesma coisa. Mas em vez de mostrar fotos dos nativos e tal, sabe, adorando ídolos, ele mostra um estádio de futebol onde há pessoas pintadas e você sabe, em sua grande catedral e tudo mais. E Potter. E aí no final ele diz algo como, sabe, que o culto a Baal não é o que sempre pensamos, ou algo nesse sentido. E assim, novamente, sabe, podemos estar adorando ídolos. De maneiras que, sabe, nunca imaginamos. E eu acho que esse ponto no grande carnivorismo destaca isso. Eu realmente vi esse vídeo. Então, eu sabia exatamente do que você estava falando quando compartilhou.
Mas acho que, não sei se você viu, isso pode ser um pouco polêmico de comentar, mas o desfile das nações da última conferência geral que acabou de acontecer. E eu fiquei realmente impressionada. Quer dizer, era um vídeo, eu só vi online. Obviamente eu não estava lá, mas tinha um vídeo que foi exibido no telão no palco. Aquilo era paganismo, no mais alto nível. Tinha até coisas de fertilidade acontecendo, com o espermatozoide fertilizando um óvulo. E aí a luz se transformando em escuridão e depois voltando a ser luz de novo. E tinha sóis e todo tipo de coisa maluca acontecendo. Mas então, quando começou o desfile das nações, era muito aquela coisa de, sabe, estamos muito orgulhosos de todas as nossas culturas e nossos trajes, e, sabe, do que fizemos como adventistas do sétimo dia, e por aí vai. E conforme você lê os comentários, tem muitos comentários do tipo, ah, isso me deixa tão orgulhoso de ser adventista do sétimo dia. Ah, olha só o que nós fizemos e esse tipo de coisa. Não deveríamos ficar assim. Até isso pode se tornar um ídolo. Quando começamos a adorar nossa cultura, nossa história, nossa família, seja lá o que for, deveríamos ter uma só cultura. E essa é a cultura do céu. Deveríamos estar sobre uma só bandeira, e essa é a bandeira de Cristo. E nunca deveríamos reconhecer nossos próprios esforços na obra do Senhor, porque na verdade é Ele quem está trabalhando através de nós. Nós somos os vasos vazios, os canais pelos quais Ele trabalha. Então até nós mesmos podemos nos tornar ídolos. Mas eu realmente aprecio que você tenha mencionado isso. Achei interessante. Acasias, me lembro bem da história, o deus de Ecrom foi o deus a quem ele recorreu para ser curado. E ele não conseguiu receber a cura. E aí veio a repreensão. Será que não havia nenhum médico em todo Israel de quem você pudesse receber a cura? E então, isso é muito interessante no contexto do que passamos nos últimos anos. Será que estamos indo atrás do deus de Ekron e quase adorando essa chamada ciência, quando na verdade você sabe, tudo menos isso? É, muito preocupante. Eu acho, na verdade, para conectar com algumas das coisas que você acabou de dizer. Nós, como povo, e aliás, isso pode acontecer individualmente também, sabe? De uma forma muito particular. Nós criamos o hábito de nos elogiar tanto, de forma excessiva, que acabamos ignorando os sintomas em nossas vidas ou na nossa igreja, que indicam que nem tudo vai bem. E isso nos torna menos susceptíveis a ouvir a repreensão de Deus e o chamado ao arrependimento. Quando nós estamos constantemente nos autoelogiando e apontando para coisas pelas quais, na verdade, não deveríamos nos orgulhar nem um pouco. Se e como nós, como igreja, realizamos algo certo ou bom, isso só acontece por causa da bênção de Deus, e é para Ele que todo e qualquer louvor deve ir. Não deveria, de forma alguma, haver essa exibição de nós mesmos. Isso realmente me deixa muito desconfortável. E, de novo, sinto que o sintoma disso, não só na vida individual, mas também na igreja como um todo, de forma mais ampla, é que isso dificulta ainda mais reconhecermos nossas falhas. Já vi isso acontecer em uma situação muito próxima, sabe? Com alguém que está sendo constantemente elogiado. Essa pessoa começa a se elogiar cada vez mais, e quanto mais ela segue por esse caminho, mais seus traços de caráter se destacam como sendo pouco gentis. E ela não percebe nada disso, porque recebeu tanto elogio que isso subiu a cabeça. Então, isso é algo com o qual precisamos nos preocupar, com certeza.